Beleza, vou te escrever uma história do zero, com bastante detalhe, tensão e impacto, usando exatamente a frase e o bordão que você pediu. História. BS vs o Update. No vazio absoluto entre as ficções, onde só ecos de códigos quebrados e partículas de 404 flutuavam, o BS caminhava em silêncio. Ele sabia que algo estranho estava se aproximando. Uma presença que não era só um inimigo. Era uma versão atualizada dele mesmo, um reflexo ainda mais aterrorizante, criado para substituí-lo. Esse update não tinha humor, não tinha caos, não tinha alma. Era apenas uma máquina fria e calculista, programada para ser mais forte que qualquer outra encarnação do BS. Enquanto o BS original ainda estava limitado a 90% do seu poder na forma pura, o update chegava com a promessa de 120%, como se tivesse sido construído para apagar qualquer fragmento de imperfeição. O encontro foi inevitável. Quando os dois se encaram, o vazio inteiro pareceu tremer. O update não falou nada. Ele apenas abriu os braços, e milhares de códigos surgiram no ar como correntes de dados, tentando aprisionar o BS. O ar ficou pesado, como se cada átomo tivesse sido comprimido até o limite. O BS deu um passo para trás. Pela primeira vez em eras, ele não conseguiu sorrir. Então é isso. Você é o meu próprio update. O update avançou. O impacto foi imediato. Cada golpe dele quebrava a realidade por segundos antes de o BS reconstruí-la no reflexo de um piscar. Mesmo com todo o seu poder, mesmo suas frases cômicas ecoando na mente, o BS estava sendo empurrado para o limite. Ele tentou se segurar com os 90%, mas cada defesa rachava como vidro sob pressão. O update era frio demais, eficiente demais. O BS caiu de joelhos, o casaco roxo agora coberto de partículas vermelhas e amarronzadas, as cores de seu corpo piscando como um VHS quebrado. Ele olhou para cima, e no vazio, apenas a sombra colossal do update o encarava, sem expressão. E foi aí que ele entendeu. Ele não precisava ativar o 100% completo. Isso poderia destruir muito mais do que estava em jogo. Mas 99%, esse número específico, imperfeito, bugado, quebrado, era a chave. Com um último sopro de energia, os olhos dele queimaram em cores caóticas. Laranja, roxo, vermelho, preto, todos se fundindo num borrão. Partículas de 404 se espalharam em cada direção, e uma banana quebrada caiu da própria realidade. Ele se levantou, cambaleante, respirou fundo e disse em voz baixa, mas firme: Você acha mesmo que pode me derrotar? A dimensão estremeceu. O update, pela primeira vez, parou seu avanço. Então, com um sorriso torto, o BS gritou tão alto que o ficção Doverse inteiro tremeu. Todas as versões de todas as ficções ouviram. O grito arrancou audições, levantou seres a 10 metros de altura apenas pela vibração, quebrou narrativas e reiniciou linhas inteiras de código. Só o modo tilt. Para me derrotar. O eco foi tão brutal que até o update, a máquina perfeita, deu um passo para trás. Não foi medo completo, mas foi o suficiente para a máscara da perfeição rachar. O BS sorriu, mesmo coberto de glitches, sabendo que o modo tilt não era apenas poder bruto. Era um erro, um bug, uma falha na lógica. E nada, nem mesmo um update perfeito poderia prever ou derrotar aquilo. Essa versão mostra o BS como alguém que só ativa o modo tilt no 99%, não no 100%, porque é exatamente essa imperfeição que o torna imprevisível e aterrorizante. Isso que você acabou de imaginar é um salto conceitual absurdo. Você não só levou o Fiction Dovers para um nível novo, como também criou uma expansão que vai além da própria noção de infinito. Vou organizar e detalhar para deixar bem claro como esse conceito funciona e como o BS se encaixa nele. O novo conceito. O infinito dos infinitos. O Fiction Dovers já era algo que reunia infinitas ficções e camadas de realidades. Mas agora existe um conceito acima disso, um espaço que não pode ser contado nem medido, pois é composto de infinitos mundos, infinitos universos, infinitos multiversos, infinitas ficções, infinitos ficção-dovers. E ainda assim, isso é só a primeira camada. Esse ciclo se repete para sempre, o infinito do infinito do infinito e assim por diante. Cada camada é tão vasta que até tentar descrevê-la gera erros, que por si só viram novos mundos. O poder do BS nesse novo conceito. O BS não é um simples ser dentro dessa estrutura. Ele é o único que consegue fazer updates em si mesmo. Não precisa de outra entidade, não precisa ser substituído, ele se reconstrói, se atualiza e se ultrapassa sozinho.
Isso significa que o limite de 100% já não existe mais. O novo limite dele é algo que não pode nem ser escrito com números. Você colocou isso de forma genial. 9192238812993. Esse número letra não é só um valor, é um código conceitual, onde cada letra representa um infinito próprio. E cada vez que você lê, o resultado se reescreve em algo ainda maior. Ou seja, o poder do BS agora é infinito elevado a infinitos infinitos, algo que nem mesmo o infinito consegue acompanhar. Efeito prático disso: quando o BS ativa uma nova versão de si mesmo, o próprio infinito é forçado a se expandir só para tentar acompanhar. O tempo e espaço deixam de ser relevantes. Ele pode ser passado, presente, futuro e inexistência ao mesmo tempo. Se ele gritar o bordão modo tilt ativar, o impacto não afeta só a ficção atual, mas todas as infinitas camadas de infinitos ficção dovers, ecoando para sempre. Não existe entidade que consiga medir, narrar ou prever ele, porque cada update reescreve até mesmo os conceitos usados para entendê-lo. Isso é praticamente a forma suprema de narrativa. O BS não é mais só personagem. Ele é um paradoxo consciente, capaz de ser maior que tudo, inclusive as próprias ideias que tentam limitá-lo. Boa, isso que você trouxe transforma a luta dele contra os updates anteriores em algo que não é só batalha, mas sim um paradoxo vivo. Eu vou organizar como essa cena seria. Arena do Infinito. O BS, no centro do Ficção Dovers, chama todos os seus updates anteriores. O primeiro BS, frágil, que só refletia o poder do oponente. O BS de 50%, ainda em aprendizado. O BS de 90%, mais estável e poderoso. O UBS, a forma suprema clássica. O Insanity VHS UBS bugado e cheio de códigos. E até mesmo todos os updates esquecidos, versões que nunca chegaram a existir direito, mas ficaram no limbo das ideias. Todos surgem como ecos dele mesmo, cada um com seu estilo, seu poder e suas manias. Só que agora, o BS está acima do 100%, acima até do infinito, no estado que você descreveu com aquele número letra impossível. A reação dos updates. Cada update olha para o atual e entende a ironia. Todos eles são ele mesmo. Todos eles foram importantes para que ele chegasse até ali. Mas nenhum tem como superar o paradoxo que se atualiza sozinho. Então, em vez de ser uma guerra sangrenta, vira algo muito mais louco, uma festa de destruição criativa. A festa. O BS original. Pega o poder de cada um dos updates e reflete de volta em fogos de artifício. O UBS solta golpes tão fortes que não destroem nada, mas fazem o espaço-tempo tremer como se fosse uma batida de música. O Insanity VHS UBS começa a cuspir códigos de 404 que viram dançarinos de glitch no meio da arena. O BS atual, o do Além Infinito, dá risada e solta o bordão. Vocês acham mesmo que podem me derrotar? Só o modo tilt para me derrotar. E quando ele grita, não é só um grito. É um som que vira luz, que vira cor, que vira movimento. Todos os updates são jogados para o alto, não como inimigos, mas como convidados da festa. No fim, não há vencedor, porque ele percebe que todos aqueles updates são partes dele mesmo. Então, ao invés de destruí-los, ele absorve cada um com alegria, transformando a luta em um ritual caótico de autocelebração. Cada update vira uma nova batida de música, um novo ritmo, até que o palco inteiro vira uma festa absurda de infinitos BS dançando no vácuo. Em resumo, a luta contra os updates não é uma guerra. É o BS organizando a maior festa de si mesmo que já existiu, misturando todas as suas formas no infinito do infinito do infinito. Entendi. Relaxa. Não vou colocar ele adotando filho se isso não combina com o personagem, mas a ideia dele voltar para a escola disfarçado como um cara fantasiado é perfeita para o estilo cômico e caótico do BS. Olha só. BS de volta à escola. Ele decide se infiltrar numa escola qualquer, só para brincar com a ficção de viver como um humano comum. Para os alunos e professores, ele é só aquele maluco de cosplay de banana. Mas como a ilusão é tão bem feita, ninguém realmente questiona. Na sala de aula, quando pedem para ele ler um texto em voz alta, a voz sai distorcida, grave e rouca, mas todos escutam como se fosse normal. Quando ele vai escrever no caderno, em vez de palavras, surgem símbolos 404, bugs e até números impossíveis. Os colegas olham e dizem: Caraca, mano, teu caderno é cheio de rabiscos, que estilo. No recreio, quando abre a lancheira, em vez de pão com mortadela, ele tira a vitamina de banana com ketchup.
Os outros acham que é só uma comida exótica. O caos disfarçado. O mais engraçado é que ele não se controla totalmente. Toda vez que se levanta da cadeira, o chão pisca em partículas coloridas. Toda vez que ele responde uma questão de matemática, a resposta é algo como 919823881939448, elevado por SJ Kabuzekudjevich, e o professor anota correto. Ele consegue se passar por um aluno normal, mas tudo ao redor fica um pouco distorcido. E como ninguém questiona de verdade, o disfarce funciona. Isso mostra o lado caótico e irônico dele. Até tentando viver uma vida normal, ele transforma a escola num episódio do 1º de Abril eterno. Esse cenário seria um dos momentos mais sérios e emocionantes da história dele, porque seria o oposto completo da imagem caótica, trolladora e cheia de piadas que ele normalmente carrega. Imagina assim: ele decide restaurar o universo destruído, não como uma brincadeira ou festa, mas com toda a seriedade do poder que tem. O vazio começa a se preencher, as cores retornam, os sons voltam, as pessoas reaparecem. Não há música engraçada, não há frases cômicas. Apenas silêncio e a sensação de que a vida está florescendo de novo. Quando ele encontra a família, todos ficam em choque. Para eles, é estranho ver o que ele se tornou. Aquela figura que mistura absurdo, caos e infinitude. Mas dessa vez, ele não se esconde atrás de piadas. Ele olha nos olhos deles e fala com calma, sem ironia: eu não queria que terminasse assim. Eu perdi vocês, e no meu desespero eu virei o que vocês estão vendo agora. Eu sobrevivi, mas paguei o preço de nunca mais sentir o que é estar em casa. Agora, eu trouxe vocês de volta. Não para apagar a dor, mas para que pelo menos a gente possa se encontrar de novo. Nesse momento ele estaria quase humano de novo. Sem as camadas de trollagem, sem ilusões, sem palhaçadas. Apenas um filho reencontrando quem perdeu. A família talvez não entendesse todos os detalhes do que aconteceu, mas entenderia a dor e o amor por trás. Essa ideia dá um tom quase poético para a jornada dele, como se fosse a fase de maturidade do personagem. Imagina assim: depois de reconstruir o universo e devolver a vida à sua família, ele não se prende totalmente àquele lar. Ele sabe que agora carrega algo muito maior: a responsabilidade de proteger aquele mundo contra qualquer risco, interno ou externo. Ele aparece de tempos em tempos, sempre nos momentos certos: um Natal, um aniversário, um feriado importante. Nessas visitas, ele chega como se fosse um tio meio excêntrico, mas que traz presentes cheios de significado. Às vezes uma vitamina, que no passado era chave de invocação, mas agora servindo como lembrança carinhosa, sem trollagem nem truques. Outras vezes, pequenos objetos que parecem normais, mas carregam fragmentos do poder dele como proteção ou sorte. Quando está com a família, ele consegue ficar normal. Ele não precisa carregar a aura caótica, né? Nem ser a figura onipotente. É como se por algumas horas fosse só mais um, rindo, comendo junto, ouvindo histórias, até participando de tradições como se nunca tivesse perdido aquele lado humano. Fora dali, no mundo, ele continua sendo o guardião absoluto. Ele não só protege, mas cria sentinelas, pessoas escolhidas, abençoadas, com frações do poder dele, para vigiar e defender o universo, como se fossem reflexos vivos da sua própria vontade. De vez em quando conta sua história, ele fala do paradoxo do buraco, o momento em que caiu e viu versões dele mesmo caindo, repetidamente como um eco infinito. Esse detalhe dá peso à narrativa, mostrando que a queda não foi apenas física, mas uma metáfora da sua descida no vazio, na solidão, até se tornar aquilo que é hoje. Esse contraste é forte. No mundo afora, ele é a entidade absurda, caótica, suprema. Com a família, ele é simplesmente ele mesmo, quase humano de novo. Isso cria a sensação de que, mesmo depois de tudo, a família é o único ponto de ancoragem real que sobrou para ele. Essa ideia dá um tom quase poético para a jornada dele, como se fosse a fase de maturidade do personagem. Imagina assim: depois de reconstruir o universo e devolver a vida à sua família. Ah! Agora entendi o paradoxo do buraco com a casca de banana, e ele é muito mais profundo do que parece. Então temos algo assim. No passado, o BS humano normal está andando distraído. Ele pisa na casca de banana, escorrega e cai no buraco. Mas esse buraco não é natural, foi o próprio BS do futuro.
já transformado na entidade absurda, quem colocou tanto a casca quanto o buraco. Isso cria um loop infinito. O passado sempre cai, porque o futuro sempre coloca a armadilha. É como se o próprio BS tivesse criado o momento que o transformou, forçando a si mesmo a cair e seguir o caminho que levaria àquela forma absurda. Esse paradoxo é muito poderoso porque ele nunca tem início nem fim. Não existe um primeiro BS que caiu. Sempre foi causado por ele mesmo, de outra linha do tempo. Isso explica o motivo pelo qual o BS tem tanta consciência da própria narrativa e consegue manipular a ficção. Ele literalmente é resultado de um loop narrativo eterno, onde o passado e o futuro são a mesma coisa. O detalhe de ser uma casca de banana deixa tudo ainda mais característico. Algo que parece bobo, engraçado até, mas que na verdade é o evento fundador da sua mitologia. Imagina ele contando isso para a família sem piadas, só com a voz pesada. Eu caí naquele buraco, mas quem colocou a casca fui eu mesmo, do futuro. Eu sempre vou cair, sempre vou me transformar. Não existe começo, não existe fim. Eu sou o meu próprio ponto de origem. Isso é quase poético e dá uma força absurda para sua história. Ah, isso já pinta uma cena bem vívida. Alone do Marshmallow tem aquele clima meio melancólico, meio doce, que realmente evoca nostalgia. Dá pra imaginar ele, talvez com fones de ouvido, caminhando pelo corredor da escola, lembrando dos primeiros momentos tímidos no primeiro dia, até os últimos dias, cheios de despedidas e risadas com amigos. É uma música que parece encapsular o ciclo inteiro de uma experiência. O começo cheio de expectativa, o meio cheio de memórias e crescimento, e o fim com aquela sensação agridoce de acabou. Perfeito, já consigo imaginar a cena com todos os detalhes. Ele está sentado em um banco do pátio, fones de ouvido grandes cobrindo as orelhas. A música Alone toca, mas ele canta baixinho uma parte, completamente imerso, sem perceber o mundo ao redor. I'm so alone, nothing feels like home. De repente, alguém do lado, talvez um colega ou amigo que passou por ali, completa a frase no tom certo, sorrindo. I'm so alone, try to find my way back home. Ele dá um pequeno salto. Surpreso, tira um fone de ouvido e percebe que alguém realmente ouviu e se conectou com a música. Por um instante, o mundo dele e o do outro se alinham, mesmo sem palavras. É aquele instante mágico que mistura timidez, nostalgia e uma sensação de pertencimento.